assim, vamos lá, eu quero chegar na coisa dos animais, eu quero chegar em várias questões comportamentais do que é a religião de vocês, mas assim, por que esse cara teve tanta credibilidade? Porque assim, se aparece um cara pelado hoje, vamos lá, É verdade. não teve religião nova depois de 1992, né? Não tem um cara que chega aqui, ó, fui lá pra aclimação, fiquei pelado embaixo de um prédio e fala, maluco, fiquei embaixo da Starbucks, tive uma ideia aqui, ó, a religião nova é isso, é isso. Mas Por que pensa esse... o seguinte, se esse cara que fica pelado na frente da Starbucks fosse notícia no mundo inteiro dizendo que ele era um bebê especial, talvez ele tivesse... Não sei, isso que eu queria saber. Por que não surgiram? Sabe que naquela... eu entendi o que você vai, né? Por que não surgiu novos ou ali o que aconteceu e como é que se expandiu, né? Como é que esse cara conseguiu... A gente tá falando de fake news, a brincadeira. Até brinquei uma vez com um amigo meu, Felipe Halliday, a gente tava falando uma vez que assim, se a gente coloca o Harry Potter escondido, daqui a 4.000 anos vão achar que aconteceu aquilo. Será que tem isso? Opa! Por que as religiões surgiram sempre num momento muito antigo, onde os registros eram muito complicados? Por que teve credibilidade em Buda? O que você estuda isso? Eu acho que... Bom, vamos lá. O budismo, o Buda ele nunca... uma prerrogativa nossa é que a gente não faz proselitismo. Isso é uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Tá? Existe aí uma seita pseudo-budista que se traveste de budismo, que tem não sei quantos milhões de usuários, aí usuários não, de seguidores e tal, que tem lá um negócio que, puta, precisa converter o maior número de pessoas, mas esses caras não são budistas, eles travestem, mas não são. Mas o budismo tem por pressuposto não proselitismo. Ponto. Quando o Buda morre, ele está no leito de morte dele, ele chama lá a galera que estava em volta dele lá, ele chama o primo dele, o Ananda, que era o brother dele, braço direito e tal, chama ele junto, e começa a dar algumas instruções para ele, porque ele sabe que ele vai morrer, né? E aí uma das coisas que ele fala pro Ananda, primeiro olha, eu dei um monte de regras para vocês, eu dei, né, um monte de ensinamento, só que é o seguinte, você testa aí o que vale, cara, e o que não vale você joga fora. Jura? Ele falou isso. Buda é mó humildão. Ele falou para Ananda. Ele falou, olha, eu falei um monte de coisas para vocês, mas vocês precisam testar. Então testa aí, o que você achar que não vale a pena, pode descartar. E esse cara foi considerado um novo Buda? Tipo, Não. Não teve mais nenhum outro Buda além depois do Shakyamuni. Aqui nessa terra não teve mais. Não. E o próximo, ele tá projetado aí para daqui a alguns milhares de anos para voltar. Vocês estão esperando um novo Buda. Igual os cristãos esperam a volta de Jesus. Mas para nós isso não faz a mínima diferença, cara. O cara vindo ou não vindo... Os preceitos dele deram certo. Se chegar um maluco dizendo que é o novo Buda, todo mundo vai resgatar. Não? Provavelmente porque é daqui uns 7.000 anos, né? Então tá meio tarde. Early. Early, quer dizer. Bom, aí o que ele fala? Ele falou, olha, mas se vocês quiserem, vocês não precisam ficar aqui reunidos nessa região, vocês podem partir. Vocês podem levar ele chamava de Buda Dharma, né? Aliás, segura isso daí. Muita gente fala que Buda não era budista, mas Buda era budista. Eu já vou explicar por quê. E aí o Ananda fala, beleza. Só que o Ananda, assim, o Ananda meio cagão, né? Falou assim, puxa, quem sou eu para eliminar coisas aqui do que ele disse, né? E a gente brinca até hoje que a culpa é dele, né? Porque, puta, a gente tem um monte de coisa lá que a gente tem que estudar, tá? Eu falei, a culpa é do Ananda. O cara podia ter limpado esse negócio aqui. Podia ter editado aqui, feito um resumo. A culpa é do Ananda. Um resumão, aquele resumão de vestibular, entendeu? A culpa é do Ananda. Puta, a culpa é do Ananda, cara. E aí esses monges começam, eram mais ou menos 1.500 monges, eles começam a viajar, né? E aí você está ali no norte da Índia, um grupo segue para baixo ali, vai para o Sri Lanka, para Tailândia. E aí o que acontece? Tem um rei na Índia chamado rei Ashoka, que era um sanguinário, né? Era um cara que matava, que esquartejava, empalava, o cara era um sanguinário, o cara queria conquistar tudo aquilo. E até um dia que ele invade um povoado budista, primariamente budista. E quando ele tem contato com o budismo ali, ele se converte a monge. E ele depõe as armas, né? E ele e a esposa se dedicam a expandir o budismo. Então, como ele já tinha dominado uma boa parte da região indiana ali, onde tinha ali o Sudeste Asiático, ele começa a expandir isso. Então ele começa a criar, por exemplo, estupas, que são monumentos que ele colocava lá, o Buda foi cremado e foram guardados os restos da cremação dele. Então ele colocava lá um pedacinho do osso do Buda, tal, para as pessoas caminhando nas estradas terem uma referência. Um devoto. Ele foi um super devoto e ele começou a expandir. A partir de Ashoka, o budismo começa a se expandir. E aí vem a Rota da Seda. Aí que vai chegar uma coisa legal que pouca gente sabe. Aí vem o comércio, né, da seda. E ali
num lugarzinho muito em evidência nos últimos dias chamado Afeganistão, Aí. numa região chamada Gandhara, que hoje é o Afeganistão, era um ponto de encontro da Rota da Seda. Então você tinha os europeus indo para o Oriente, e você tinha os orientais vindo, os chineses, todos chegando ali. Também ali. Ali, aqui naquela época, era um domínio chinês, Gandhara. Era um domínio chinês. E ali as culturas se encontraram. E essas culturas se encontrando, foi ali, por exemplo, que se desenvolveu as primeiras centros de traduções do budismo, das escrituras budistas, que vinham em sânscrito e eram traduzidas para o chinês. E foi patrocinada por um imperador chinês que resolveu abraçar o budismo e expandiu na China, que já não era pequena. Então, você tem essa expansão do Ashoka, depois uma expansão na China. Da China, isso vai para a Coreia, para o Japão, e aí já lá na década, no começo do século, você tem um alemão que se torna o primeiro monge e vai para a Europa, e aí a coisa começa a disseminar. E por que se dissemina? Você tem duas maneiras de ver isso. Primeiro que você tem as práticas que, se querendo ou não, são simples. E a mensagem é relativamente simples, né? Então você terminou atingindo mais pessoas por isso. Então não era uma religião opressora, não era uma religião proselitista. Porque naquela época devia ter também exatamente. E era uma religião comunitária. Exato. E era muito comunitária, de ajuda ao próximo, de compaixão. Então as comunidades budistas, e isso se reflete depois no Japão, um tempo depois, eram comunidades que todos se ajudavam, que não tinham posses, que tudo isso era em prol da comunidade, né? Então isso começou a ter ganhos e reflexões aí. Certo. E aí esse período de Gandhara, ele foi, olha só que interessante. Lembra que eu falei? Não se podia reproduzir a imagem do Buda, era proibido. O Buda era representado pelas mãos e pelos pés dele, né? Ou por uma roda de carruagem com 2 cerdos, né? E aí começou-se a ter a necessidade de ter uma imagem do Buda. Né? É a eterna necessidade do ser humano de ter algo para idolatrar, certo? Para se ter uma referência física. Sim. E aí o que os budistas fazem? Pegam emprestado as imagens de Apolo, do deus Apolo, que era o deus Sol, o deus da iluminação, iluminado. Então as imagens que a gente tem hoje do Buda Shakyamuni são referenciadas às imagens do deus Apolo. A imagem que eu tenho do Buda é gordinho. Não é não, esse não é Buda, mano. Não? Peraí, agora acabou o achismo aqui. O Buda pra mim é gordinho. Não, esse é outro achismo. Você coloca ele de costas na porta. Ele tá de perninha cruzada aqui, então, gente. Buda não era gordo? Não, era bem magrinho. Lembra que ele passou fome? Sim, é isso que eu não estava entendendo. Então, depois ele não engordou tudo aqui. Só nós engordamos mas ele assim. ficou sentado 49 dias, ele engordou. Imagina. Depois que ele passou 5 anos sem comer. Aí então, a imagem do Deus Sol, né, do Apolo, virou a imagem do Buda Shakyamuni, né? Então aí é só vocês procurarem aí na internet, põe Buda Shakyamuni, vê a imagem dele, tem nada a ver com o gordinho. Quem era o gordinho? O gordinho era um chinês, um monge chinês, que na verdade o seu nome era Putai, um nome estranho, né? Putai, que na verdade ele era um monge budista. Que viveu muito tempo depois do Buda. Esse maluco mandou muito bem, mano. A galera tá rezando pra um cara, velho. Pois é. Pro não Arnaldo. Tem nada a ver. E não tem nada a ver. Eu tô rezando pro Arnaldo, não é Jesus. Então, no budismo chinês, ele representa o próximo Buda. O próximo Buda vai ser gordaço. Não necessariamente, porque a representação do próximo Buda no Japão, ele é magrinho. Ele é magrinho. Que doido. O Shakyamuni é magro. Então, mas olha só que interessante. A gente sempre acredita nesse achismo, né? De Buda ser gordinho, careca, e não é esse Buda que a gente tá falando. Então, na verdade, isso é uma crença chinesa. É magrinho. É uma crença chinesa, porque dizia que esse monge, o Putai, era um monge muito alegre, muito comunicativo, muito alegre, muito brincalhão, que ele é muito sábio. Então, seriam as características do próximo Buda. E começaram a se referenciar a ele como um Buda. Mas não tem nada a ver com Buda. E outra, também não adianta colocar ele no arroz, com moeda, virado de trás para a porta. Primeiro que isso é ofensivo para um budista. Você não faz isso com uma imagem sagrada, porque, querendo ou não, ele é um monge budista. Primeiro, você não faz isso. Você, por exemplo, não usa um crucifixo de cabide, certo? Então você também não vai fazer isso, né? Você não vai lá colocar o bicho no chão, tal, nada disso. Mas isso foi uma outra religião que deu essa ideia. Pega a Buda, põe no arroz. Pois é. Os caras estão brigando ali. Então eu vou te dizer, outro achismo. Isso não vai te trazer dinheiro. Ponto. O que te traz dinheiro é trabalho ou herança. Sim. Ponto.
Ou roubo. Tá. Não, mas o roubo não é Karma. perene. Não é Aí não é perene, ele te traz uma bagagem kármica muito forte, é ruim, entendeu? é ruim. Então é o seguinte, não adianta nada ser por. Aliás, que é ofensivo para nós. Para nós budistas é um negócio ofensivo, porque as imagens para nós são uma representação. Elas não são o Buda, e a gente tem plena consciência disso, inclusive muitas imagens vem escrito atrás. Cuidado, isto é só uma representação do Buda, não é o Buda. Não é o Buda. Entendeu? Isso é para lembrar a gente que aquilo Cara, não é acho Buda. que é o maior achismo quebrado Mó aqui. da hora, que deve ter um monte de budista gordinho em casa achando que o Buda é gordinho. Não, tem uma porrada de gordo que o apelido é Buda. Opa! Quebrou agora. Não, mas é a mesma coisa que você acreditar que Jesus Cristo era louro de olho verde. Não tem como, Impossível. naquele momento ali do Oriente Médio. Impossível. Mas vamos lá, você tá me falando uma coisa, eu queria falar de, já que você tá falando da parte física da coisa, a careca. Vocês raspam o cabelo. Sim. Monte que a gente Devia estar conheceu mais aí a raspado Monja hoje. Coen, tem cabelo Então, por raspado quê? e tal. Lembra que eu falei lá daquele incidente do Pochasta, que tava todo mundo careca, não sei o que e tal? Porque se você olhar numa multidão, a primeira coisa que te distingue é justamente o seu cabelo. Quer dizer, se você olha para uma multidão, você consegue identificar ali as pessoas muito pelo cabelo. Imagina uma multidão, todo mundo careca. Todo mundo usando a mesma roupa. São todos iguais, praticamente, certo? Ah, daí que vem, então. Então, na época do Buda, você tinha quem usava cabelo comprido, eram os guerreiros, eram os nobres, tal, quem, entendeu? Quem estava fora desse contexto tinha um cabelo diferente, então ele raspava. Por quê? Para você não ter essa distinção. E Olha. todos vestiam as vestes açafrão também para não ter distinção. Eu sou budista, eu quero ter cabelo grande, eu posso? Pode. Não tem uma coisa Pode, tipo, não entra. Geralmente quem raspa os cabelos são os monges, né? Os monges raspam o cabelo. Mas mesmo assim, se você olhar algumas escolas budistas, como a que eu pertenço, também não é obrigatório. Sim. A gente usa, eu uso porque é uma questão de tradição, eu gosto. Tá. E o meu cabelo é horrível também, é crespo, Aproveita isso. Você Então que já tem um fico cabelo sem. ruim, vire budista. Vire Eu acho budista, que é a né? grande ideia. Mas vem cá, a coisa E no da... barbeiro, porque é só passar uma maquininha e pronto. A coisa da roupa provavelmente é a mesma coisa, né? Sim. Vocês usam essa roupa, eu tô vendo que você tem um negócio aqui no seu... Isso aqui é um mala, né, chamado de mala, ou nenju, ou japamala, né? Ele tem um símbolo bastante bonito, é um negócio bem legal. Por exemplo, esta conta aqui representa o Buda, né? Essas duas contas aqui representam dois seres, que são, vamos dizer assim, são duas características do Buda, que é a compaixão e a sabedoria. Tá? E cada bolinha dessa representa um sofrimento humano. Mas também representa uma cura para esse sofrimento humano que foi ensinada pelo Buda. Conta uma aí. O sofrimento humano? A tristeza? E que o Buda ensinou. Eu quero saber isso. Você quer entrevistar, Você Marcão? tem... Não, por exemplo, você tem a tristeza pela morte. Né? Como é que você cura essa tristeza pela morte? Entendendo que todos vamos morrer. Que não é uma coisa especial, mas é uma coisa que vai acontecer com todos, que a gente tem que se preparar, porque isso vai acontecer, que é uma consequência da vida. Mas, que após a morte, você tem um renascimento. Então a morte é só um intervalo entre Uma duas passagem, vidas. né? Entendeu? Então, é Você uma vai, dessas. Tá? Não, eu acho que isso daí acho que daí daria para um outro papo, porque a gente vai entrar na coisa da filosofia. Aí é a filosofia. A filosofia que a gente vai além. Pelo que eu tô entendendo, o budismo ele não é uma filosofia, o budismo é uma religião. Isso, puta, mal, isso é outra coisa, né? Que eu adoro quando as pessoas falam assim, puta, não, mas o budismo é uma filosofia. Primeiro que eu acho que quem fala que é só uma filosofia é o cara que tem um cagaço de sair da própria religião. Ah, a galera do gratiluz. Entendeu? O cara assim, não, eu vou falar que é filosofia porque eu não vou seguir o budismo, eu não vou me converter ao budismo, mas eu acho legal pra caramba. Ai, mas não vou porque eu morro de medo de Deus vir aqui, me dar um raio na Mas eu acho testa, assim, bonitinho. entendeu? Mas é legal, então é uma filosofia. Se eu chamar de filosofia, eu posso incorporar essas coisas na minha vida sem romper com ou criar um pecado, alguma coisa assim. Sim. Fato. É uma filosofia muçulmana. É tipo Agora, esse é o tipo de afirmação que não sobrevive à primeira pergunta depois dela, que é qual filosofia? Né? Eu costumo perguntar, você está falando de Yogacara ou de Madhyamika? Como assim? Não, são os dois ramos filosóficos do budismo. É Yogacara e Madhyamika. Qual das duas você está se referindo? Não, eu estou me referindo ao jeito de ser, o dia a dia, de querer o bem das pessoas, de fazer o bem, de praticar o bem, de ficar calmo, tranquilo, não sei o que. Eu falo, a sua religião diz alguma coisa diferente disso? Toda religião prega isso, né? Então, filho, para que você vai mudar de religião? Sério mesmo.
O que eu acho que as pessoas têm que fazer é conhecer a própria religião. Não conhecer a instituição religião, mas conhecer a filosofia da sua religião. Todo o arcabouço que constrói uma religião. Isso é o mais importante. O Dalai Lama costuma dizer o seguinte, olha, o mundo não precisa de mais budistas, precisa de mais budas, ou seja, precisa de mais gente iluminada. Lembra aquela gente, aquele cara iluminado que gera só coisas boas quando faz, que não gera coisas negativas? O Dalai Lama fala, é isso que eu preciso no mundo. Sim. Então é o seguinte, fique com a sua religião. Entenda a sua religião, estude a sua religião, vá a fundo nela, entendeu? E aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Claro. Entendeu? Claro. Porque o budismo, em termos filosóficos, é muito complexo, é muito pesado, é muito complexo, entendeu? Então, se você quer dizer que o budismo é filosofia, você tem que estudar e estudar muito. Sim. Agora, uma religião é uma filosofia na prática. Então você tem uma prática budista, você tem ritos, você tem rituais, você tem crenças, você tem valores, você tem base. Então, sim, o budismo é uma religião. O problema é que você associa uma religião a um demiurgo. Ah, uma religião tem que ter um deus, tem que ter alguma representação supradivina. Não tem. Não tem. Né? A religião... Aí vem aquele negócio lá de religião. A religião é religare, outra estupidez também. É outro achismo, gente. Religião não está conectada a religare. Não sei quem inventou esse negócio. Mas religião vem religios. Mesma coisa de relógio. Sim. Religios quer dizer tradição. Algo que você faz por tradição, repetitivo, por tradição. Sim, 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 sim. Hábito. São os hábitos, são as práticas. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Então isso foi definido por um filósofo chamado Macróbio, já aí no primeiro século. Tudo bem. A gente estava falando um negócio do cabelo, a gente estava nesse lugar. Pois é, e a roupa? A roupa, você falou da roupa, só para finalizar, essa sim, é uma sim. roupa assim, toda vez que eu vou falar sobre o Dharma, sobre o budismo, a gente coloca essa roupa por um respeito a todos. Não é para uma imposição, mas é uma roupa sagrada, é uma roupa que nos remete à época do Buda. Sim. Então assim, quando eu visto essa roupa, é uma grande recordação para mim do meu compromisso e da minha responsabilidade em estar aqui falando sobre o budismo. Mas você anda normal, você Sim. põe uma roupa, as pessoas acreditam Tem, ó, que camisa você... aqui, As pessoas tal. imaginam que os monges... Calça jeans, Aí, ó. tênis. Pô, New Balance, maluco. Tá lá. As pessoas imaginam que o monge... Relógio Garmin, correio. As pessoas imaginam que o monge ele anda de chinelo a vida inteira. Essa coisa... Quisera eu. As pessoas não... eu mesmo tenho Mas esse estereótipo do monge. Mas eu pergunto, existe a coisa da ostentação? Existe monge com um Lamborghini? São coisas diferentes. Existe o monge ele tem esse voto de pobreza? Não. Primeiro que o Buda nunca disse que a gente não podia ter dinheiro. Aliás, ao contrário. Houveram sempre grandes nobres, grandes aristocratas que foram os patrocinadores do budismo. Mesmo na época do Buda. Na época do Buda, você tinha grandes patrocinadores do budismo, que eram pessoas abastadas. Ah, lógico. O que a gente fala é o seguinte, você está trabalhando, você ajuda as pessoas, você tem compaixão, você não tem altruísta, você não tem problema nenhum em ter posses. O problema é quando você faz isso de uma maneira avarenta, quando você faz isso na ilegalidade, quando isso é fruto de um crime, ou isso é fruto, ou quando você tendo isso, você não olha para o outro com compaixão. Isso é pior do que você ter Mas dinheiro. existe caridade budista? Porque eu vejo que o cristianismo ele é baseado muito em caridade. Não é uma demanda nossa, não é uma coisa, o assistencialismo, a caridade, as boas obras, não é uma coisa assim, você é obrigado a fazer. Mas quando você fala em compaixão, essa ajuda já está inerente ao seu sentimento de compaixão. Não necessariamente financeira. De todos os aspectos, É né? Moral, emocional, Entendi. Então o cara pode ter um novo também. tênis, não tem nenhum problema. Nossa, aquele ali... Porque muita gente olha para um religioso e às vezes julga através o cara tem um carrão... São duas coisas diferentes. Uma coisa é um religioso que, no meu caso, eu trabalho, eu não sou só monge, eu tenho um trabalho secular. O que você faz? Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Maravilhoso isso. Eu trabalho isso é numa empresa de tecnologia. Você imaginava essa, Marcão? Eu olhei pra cara dele e falei, tecnologia. Tecnologia, TI, fica lá... E trabalho com vendas, né? Então, bom. Mas se eu tenho as coisas que eu tenho, é porque eu construí. Claro. Eu ganhei, eu construí e tal. Agora, quando você faz isso, você chega numa ostentação, você chega numa posição onde você está usando o dinheiro que as pessoas doam para a tua igreja para sim. você ter roubo. as coisas... Aí é roubo. É estelionato. É estelionato espiritual até, entendeu? Sim, São o pior coisas tipo. diferentes. Eu acho que o pior ladrão é o cara que rouba pra criancinha e dá pra... Aí é uma coisa que não tem nada a ver. Aí é um negócio completamente... o cara tá lá, poxa, o
o cara tá lá dirigindo tal carro, não sei o que, viaja para os Estados Unidos de férias, tá bom, o dinheiro é dele? Ele ganhou de forma lícita. Beleza. Agora não, ele tá usando isso, porque ele comprou um apartamento usando a doação que os caras deram para a igreja, filhão, aí é outro papo. Eu acho que você falou um negócio da filosofia, que a gente estava falando, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do animal, né? Eu acho que o primeiro achismo relacionado ao budismo, na minha opinião, não sei aí do Marcão, do pessoal da equipe, é aquela coisa assim, você reencarna em cachorro, você reencarna, um budista acredita, tanto que você falou que tem as camadas, né? Que você falou, os reinos, né? Que tem o cachorro e tal. Vamos lá, essa questão dos animais. Os animais, eles podem ter sido realmente uma outra vida no passado? O meu cachorro, quando ele olha pra mim, ele tem alguma relação? O que vocês acreditam? Tipo, olha, ele sabe quem eu sou? Muita gente olha e fala assim, poxa, o cachorro está tão bem comigo, então é o meu avô que está reencarnado eu falo no muito cachorro. Isso. Às vezes né? meu avô aparece. Cara, eu tenho o cachorro caramelo, eu acho que é meu avô. Eu tenho uma tia que uma vez perdeu a cadela dela e um mês depois encontrou um cachorro na rua e falou que era a reencarnação da cadela dela. Só que eu olhei e falei, mas essa cadela deve ter uns 6 anos. É uma reencarnação tardia, do nada. Assim. Você falou do Neo, né? Matrix baixou o software lá. Baixou agora lá a alma da coisa. Pô, nada a ver. Então as pessoas confundem muito esse negócio do renascimento com o ponto de vista da afeição, né? Eu gosto muito de cachorro, sempre tive e tal. Normalmente você tem uma afinidade, são pets que você cria uma afinidade com você. Se aquilo foi um parente seu, alguém que você relacionou no passado, você nunca vai saber, cara. Nunca vai saber, não tem como saber. Entendeu? Você não vai fazer a mínima ideia do que se é ou não. Então, assim, é possível? Mas, cara, primeiro que isso não é importante. Segundo, que não tem como saber. Mas é maravilhoso você imaginar que o meu cachorro foi Napoleão. Isso é maravilhoso. Eu estou alimentando o Napoleão. Pensa, Hitler é um gato. Pode ir por esse caminho também, certo? Tudo é uma reencarnação. Fica perigoso, né? Fica perigoso. Fica perigoso. Mas sabe o que é? Gato arranhando todo mundo. Mas, mal, esse é um outro achismo. Judeu, o gato pula. Mas esse é um outro achismo horrível, porque você vê o seguinte, as pessoas se preocupam muito com quem foram. Sim. O que tem isso a ver com a sua vida hoje? Eu fui Bom, como eu te disse antes, né? Todo mundo foi Marco Antônio e Cleópatra. Ninguém foi o escravo que limpava a bunda do Marco Antônio, né? Todo mundo foi pica. O cara foi pica até tudo pica das galáxias, né? O cara lá, o coitado do escudeiro lá, o cara que escovava o cavalo e tirava a bosta do cavalo Napoleão, ninguém nunca quer ser, né? Sim. Cara, o que isso influencia a tua vida? O que isso influencia a tua vida? Eu fui um médico no passado, eu fui um assassino no ano passado. Você é um assassino hoje? Não. Cara, o máximo que isso pode te ajudar é a entender as coisas que você passa hoje, irmão. Quer dizer, por que isso acontece comigo? Cara, acontece com você hoje porque você aprontou alguma no passado. Agora, tem como você resolver isso? Não tem. Não tem. Você já tem lá a contabilidade, está lá no seu livro de contabilidade kármico, é o seguinte, você já fez isso, a consequência é essa. Filho. Então não faz mais merda, para você não se ferrar na Mas você vai fazer, você vai fazer. Esse é outro ponto, você vai fazer merda. Cara, o que você almoçou ontem? Ontem eu comi mal. O que você comeu? Eu comi uma lasanha. Lasanha. O que você comeu domingo na janta? Domingo? Domingo foi, se eu falar lasanha de novo vai pegar muito mal, minha nutricionista tá vendo. Mas domingo eu comi salada à noite. O que você comeu em 12 de março de 2015? Não faço ideia. Então, cara, esse negócio de você fazer o bem para compensar o mal que você fez é ridículo também. Porque você sabe o que você fez de mal ontem, mas você não sabe o que você fez de mal dia 11 de setembro de 2019. Eu vou te corrigir. Eu não sei nem o que eu fiz de mal ontem, porque às vezes eu fiz algo achando que foi bom. Foi bom e não foi. E foi mal. Às vezes o motorista do Uber tá putaço comigo porque eu falei alguma coisa. Então, cara, é exatamente isso. E às vezes você criou um mal-estar para alguma pessoa que você não teve essa intenção também. Então esse negócio de livrinho de contabilidade, cara, do bem versus o mal, não funciona. Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que se desenvolver de tal maneira que isso seja Primeiro que você tem que ter um reconhecimento. O budismo não prega que você tem que ser o cara, aquele bicho preguiça em coma, falando devagarzinho. Não, cara. O budismo diz o seguinte, te conhece primeiro. Descobre quem você é. Sua sombra, seus medos, os seus demônios. Seus demônios. Entendeu? Suas partes boas. Quem é você? E aí você se aceita. Aí a partir da hora que você se aceitou, minha grande pergunta é, já que você se aceitou, você quer mudar? E quais são os motivos da mudança? São os mesmos que você tinha antes de se aceitar?
Esse é o grande coisa do budismo, cara. Não é um negócio para você sentar lá e fazer assim e você se tornar a pessoa iluminada e a mais benéfica do mundo. Não, é você reconhecer que você faz um monte de cagada. Você já faz cagada pra caramba, entendeu? E olhar pra trás e falar assim, fiz cagada. Ou você acabar de fazer e falar assim, puta, fiz cagada. Preciso consertar, melhorar. Não é você achar que você está sempre fazendo bem. Esse negócio de você achar que você está sempre fazendo bem é materialismo espiritual. E geralmente quando as pessoas abraçam uma crença nova, isso é muito típico no budismo, cara. Às vezes você recebe aluno lá novo, o cara vira o Buda por 2 semanas. Porque não segura, né? Depois ele volta, porque não tem base. Cara, eu vou falar pra você que me dá a impressão que o budismo é uma das religiões mais humanas. É humano. Que entende a humanidade, porque a gente é passivo o tempo todo de cometer erros de acordo com... Por exemplo, eu tava falando aqui com a tua enteada, né? Sua filha aqui, no caso a Luísa. Luísa tem 14 anos, está assistindo aqui. É muito interessante que talvez para ela o que eu acho que é certo é errado, porque ela é uma geração diferente da minha. Então, para ela eu sou cancelável, para o outro eu sou a melhor pessoa do mundo, para minha mãe eu sou incrível. Então, não existe um padrão. Por isso você tem que se entender, eu sou desse jeito, eu preciso melhorar nisso, isso daqui está me atrapalhando.